Teorema. Primeiro, dado um ponto x0, y0, z0 pertencente a ômega, aí vem as conclusões. Primeira delas, existe um intervalo aberto. Existe um intervalo aberto I contendo x0 e uma solução φ de I em R, definida em I, onde é um intervalo aberto contendo x0, tal que, ou se botar o tal que não, com, eu acho melhor assim, com φ de x0 igual a y0 e φ' de x0 igual a z0. Olha aí, viu? Ó. Já aumentou algo, já aumentou alguma coisa em relação a quê? Em relação ao teorema de existência e unicidade para funções, para equações diferenciais de ordem 1. Porque essa equação diferencial é de ordem 2. Como a solução geral, via de regra, na equação diferencial de ordem 2, é dada por dois parâmetros, eu preciso de duas informações para amarrar a solução. Para ter a unicidade da solução, eu preciso de duas informações. E as informações são o valor da φ no ponto e a derivada nesse ponto. Veja bem, dado x, y, 0, z, 0 em ômega, o que é que isso está dizendo? Tá, existe um intervalo aberto I e uma solução φ de I em R da equação diferencial, deixa eu ser bem claro, uma solução φ de I em R da equação diferencial com φ de x0 igual a y0 e a derivada de φ em x0 igual a z0. Lembrando, quando eu digo que φ é uma solução dessa equação diferencial, eu estou dizendo que φ é o quê? Duas vezes diferenciável. Não só isso. Eu estou dizendo que o termo x, tá, φ é duas vezes diferenciável. E eu estou dizendo que o termo x, φ de x, φ' de x, pertence ao domínio da F, que no caso é ômega, para todo x em I, que esse φ de I é resolução, tá certo? E satisfaz a equação, ou seja, φ duas linhas de x é F de x, φ de x, φ' de x, qualquer que seja x pertencente aí. Há uma definição para isso dada em aulas anteriores, não vou ficar repetindo aqui não, tá? Tá bom? Primeiro, agora, próximo. Se psi de I em R. Isso aqui é a existência, tá? De uma solução. O próximo, se psi de I em R é uma solução da... Vou botar assim, já está implícito 1. Se psi de I em R é solução da equação diferencial com psi de x0 igual a y0 e a derivada de psi em x0 igual ao z0, qual é a conclusão que eu tenho daqui? Qual é? As duas são iguais, ou seja, φ de x é igual a quê? A psi de x, qualquer que seja x pertencente a ele. Tá? Terceira conclusão. Se I1, vírgula e 2, me permita abusar da gramática aqui. Se 1, e 2, se 1 são intervalos abertos
contendo x0. x0. Se 1 e 2 são intervalos abertos, contendo x0. E π1 de 1 em R. π2 de 2 em R. São soluções. São soluções da equação diferencial com π1 de x0 igual a π2 de x0 igual a y0 e π1' de x0 igual a π2' de x0, que é igual a z0. Então, qual é a conclusão? π1 de x necessariamente é igual a... Então, necessariamente não, que eu já estou no então. Então, π1 de x é igual a π2 de x, qualquer que seja x pertencente aqui a 1 interseção e 2. Tá certo? Deixa eu trocar aqui o... Tá? E a próxima conclusão é o seguinte: existe um intervalo J contendo x0 e uma solução θ de J em R da equação diferencial, né, com θ de x0 igual a y0 e θ' de x0 igual a z0. Ó, existe um intervalo que aberto, que eu não vou apagar tudo para colocar esse aberto. Existe um intervalo aberto, J contendo x0, e uma solução θ de J em R da equação diferencial, satisfazendo essas condições iniciais aqui, certo? De modo que se K é um intervalo aberto e gama de K em R é solução da mesma equação diferencial, satisfazendo as mesmas condições iniciais, gama de x0 igual a y0 e gama' de x0 igual a z0. Então, qual é a conclusão daqui, hein? O K está contido aonde? Em J, tá?
e a gama de x é igual a θ de x, qualquer que seja x pertencente a K. Ou seja, existe uma solução definida no intervalo máximo, satisfazendo essas condições iniciais aqui. Tá certo? Existe um intervalo aberto J contendo x0 e uma solução θ de J em R da equação diferencial com θ de x0 igual a y0 e θ de x0 igual a z0, de modo que se K é um outro intervalo aberto contendo x0, é um outro intervalo aberto que, vírgula, contendo x0, faltou escrito aqui, contendo x0. Hã? Não, porque eu já botei K aqui. Tá certo? Se K é um intervalo aberto, contendo x0, e gama de K em R é solução da equação diferencial, com gama de x0 igual a y0 e gama de x0 igual a z0, então K está contida em J, e gama de x é θ de x, qualquer que seja x pertencente a K. Ou seja, θ é uma solução da equação diferencial, satisfazendo a condição inicial aqui, tá? Duas, né, condições iniciais, com domínio máximo. Entendeu? Com domínio máximo. Tá certo? Esse é o teorema de existência e unicidade para equações de ordem 2. Equações diferenciais de ordem 2. Então, primeiro ele diz, né? Então, primeiro, ômega contida em R3 aberto, f de ômega é uma função, tal que essas três funções aqui são contínuas em ômega. Tá? Então, você tem ômega, e você monta essa equação diferencial definida pela função f. Tem um erro aqui, qual é? É que esse f é minúsculo, tá? F é minúsculo. Então, dado x, y0, z0 em ômega, primeiro, existe um intervalo aberto I contendo x0 e uma solução φ de R da equação diferencial satisfazendo essas duas condições. Segundo, se psi de I em R, mesmo I, o mesmo intervalo I, é a solução da equação diferencial, satisfazendo as mesmas condições que a φ faz em x0, então a φ é igual a psi. Tá? Terceiro, se 1 e 2 são intervalos abertos, contendo x0, tá? E π1 de I em R, π2 de I2 em R, são soluções da equação diferencial, satisfazendo as mesmas condições em x0, π1 de x0 é π2 de x0, que é y0. E a derivada em x0 de π1 é a derivada em x0 de π2, que é igual a z0. Então, as duas coincidem na interseção dos dois domínios. E a quarta e mais importante. Existe um intervalo aberto J contendo x0 e uma solução θ de J em R da mesma equação diferencial, satisfazendo essas duas condições aqui, de modo que, se K é um intervalo aberto, contendo x0, e gama de K em R é solução da equação diferencial, satisfazendo as mesmas condições iniciais, então K está contido em J, e gama de x é θ de x, qualquer que seja x pertencente a K. Ou seja, se você amarra a derivada e o valor da função num ponto, só há uma solução satisfazendo essa amarração, essas condições. Entendeu? Você precisa amarrar, porque você precisa fechar duas informações para ter a unicidade da solução. Entendido? Lembrando, ó, olha aqui. Só lembrando a vocês, essa equação aqui, ó. Vamos pegar um exemplo já trabalhado.
Considere esta equação aqui. F duas linhas de x igual a quem? A raiz quadrada de 1 mais o quadrado da derivada da f em x. Ó, essa equação. Eu já sei quem é a solução geral desta equação. A solução geral desta equação, tá? A solução geral φg desta equação diferencial, dessa que está aqui, é dada por quê? φg de x igual a cosseno hiperbólico de x mais c mais d. Isso aí foi feito, estou usando o resultado. Qualquer que seja x real, onde o quê? Onde c e d são números reais. Tá? Aí vem a pergunta: qual a solução desta equação? Qual a solução φ? Aí eu vou fazer uma pergunta. Ó. Qual a solução φ de R em R? Todas as soluções têm domínio em E. Desta equação diferencial. Com φ de 0 igual a 2 e a derivada de φ em 0 igual a 0. Por que artigo definido? Porque esse teorema aqui, o teorema de existência de unidade, diz que há somente uma solução. Uma vez que a equação é o quê? É da forma f de x, f de x, onde, aí permite invadir aqui o espaço, tá? Para ficar inteligível, onde, me complete aqui. Quem é f de x, y, z? Quem é a função de 3 variáveis que define a equação? Quem é? Raiz quadrada de quem? 1 mais y ao quadrado. Muito bem. E essa função... Hã? Ah, é. Você tá correto. É 1 mais Z2. Porque é x, y, z. Exatamente. É 1 mais Z2. Corrigido isso, você observa quem é o domínio dessa função f? Todo R3. E se você calcular as derivadas parciais em relação a y, a z, elas existem em todo R3 e são o quê? Contínua. Porque a derivada parcial em relação a y dessa função é 0. E a derivada parcial em relação a z dá quanto? Dá z sobre 1 mais z2, que é contínua em todo R3. Então a função f grande e as suas derivadas parciais em relação a y e em relação a z, elas são contínuas em todo R3. Então o teorema de existência da unicidade se aplica a qualquer ponto ó, x0, y0, z0 do R3. Portanto, há uma e somente uma solução desta equação. Uma pergunta, né? Interrogação. Então, aí é só para você descobrir o quê? Quem é C e quem é D. Tá? Então vamos lá. Com C e D reais, tem-se o seguinte, tá? Quanto é que essa função no zero é 2? Ó, vou fazer direto. Quanto é que essa função aqui no zero
No zero, ó, no zero é 2. Qual é o valor dessa função no zero?